que a gente trabalha desde a graduação até dentro da clínica, e vai ser a abordagem não farmacológica na odontopediatria. Eu vou começar me apresentando um pouco para vocês. Algumas pessoas já me conhecem da graduação, algumas pessoas trabalham comigo, outras pessoas são os meus alunos que estão presentes aqui, e a minha família também está presente aqui participando dessa aula. Então, eu me formei na Universidade Católica de Brasília, eu iniciei o curso de odontologia no ano de 2011 e finalizei no ano de 2015. E quando eu finalizei a minha graduação, eu não tinha certeza de que eu iria dar continuidade dentro da odontopediatria. Por que eu falo isso? Porque durante a graduação, eu participei de diversos programas de monitoria, da disciplina de teoria e prática de odontopediatria, mas quando eu me formei, eu me senti um pouco despreparada para o mercado de trabalho, apesar de ser apaixonada pela odontopediatria. Então, eu comecei a buscar alguns cursos gratuitos, em que eu, como recém-formada, não tinha como ficar pagando os cursos, porque os cursos de odontologia acabam sendo caros, e eu me interessava também pela parte de cirurgia. Então, eu entrei num programa de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Instituto Hospital de Base. O curso inicialmente tinha uma duração de 6 meses, mas eu acabei prorrogando por 1 ano, porque eu gostei muito da área, mas eu não segui a carreira de cirurgia e traumatologia. E isso foi o divisor de águas, porque eu percebia que as 24 horas semanais que eu tinha de obrigação para poder cumprir dentro do programa, eu gostava muito de receber as crianças. E o que mais me ajudava durante todo o programa, quando as crianças chegavam em pronto-socorro, ambulatório ou previamente ao centro cirúrgico, era o lúdico. Então, eu uni as duas áreas que eu mais gosto, apesar de eu atuar em todas as áreas dentro da odontopediatria, o que eu mais gosto é o lúdico e a cirurgia e traumatologia na odontopediatria. Então, eu iniciei a minha pós-graduação em 2018, na São Leopoldo Mandique, aqui de Brasília, e finalizei no ano de 2020, próximo a primeira semana de março, mais ou menos. Mas desde então, desde a época da graduação, que eu gosto muito da docência, então eu sempre participei como professora voluntária de diversas ligas, da Liga de Estomatologia da Universidade Católica de Brasília, diversos outros programas. E em 2020, também de forma remota, eu participei de um projeto, que é um projeto da Universidade de Brasília. Participei como membro externo, como cirurgião dentista, sempre focando o meu trabalho em odontopediatria. Então, é um projeto de extensão de ação contínua sobre trauma dental. Bom, eu vou agora introduzir a aula da gente, eu vou falar um pouco da minha carreira na questão da prática também, o que eu fiz durante a graduação, o que eu fiz durante o meu início de carreira, para vocês poderem se familiarizar um pouquinho com a área da odontopediatria. Então, ainda na graduação, eu gostava muito dos programas das atividades de vigilância sanitária, saúde coletiva. Eu gostava muito dessas saídas de campo para a gente poder atuar com o público em geral, com as crianças de forma geral, com o público de forma geral, para sempre fazer instruções de higiene bucal, trabalhar a mínima intervenção. Então, desde o princípio, eu buscava levar uma odontologia, tornar a odontologia mais acessível para todos. Então, através da saúde coletiva e vigilância sanitária, ainda na graduação, bem no início, que essas disciplinas são bem no início, eu buscava sempre participar dessas feiras e ações sociais. E foi quando eu descobri o lúdico dentro de uma feira do Colégio Católica, que eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez como graduanda. E aí tinha diversos personagens, tinha a gatinha Marie, tinha o Tchutchucão, e a gente aproveitou esses personagens para poder fazer a instrução de higiene oral para o público de forma geral e para as crianças. Então, desde a graduação que eu trabalho com a odontopediatria, na teoria e na prática. Em relação à aula sobre a introdução ao lúdico, como eu disse a vocês, nós vamos partir do princípio do lúdico não farmacológico, de algumas técnicas de psicologia e de manejo comportamental que nós trabalhamos com as crianças no consultório odontológico. Então, nós vamos falar um pouco da introdução e base racional, vamos levar aqui de uma forma com que todos que estejam assistindo compreendam o que eu esteja falando, porque a gente tem diversas pessoas de outros cursos da área da saúde, temos alunos ainda de graduação, alunos de pós-graduação,
temos pais, pacientes que têm interesse no tema, por conhecer os professores e as professoras que vão estar presentes hoje. Então, eu vou apresentar para vocês as melhores evidências, o que a gente tem de mais atual na odontopediatria, referente ao lúdico não farmacológico, para vocês poderem conhecer como que nós trabalhamos na clínica odontológica de odontopediatria. Então, eu vou falar de algumas técnicas que eu trabalho muito no consultório, que tem me gerado bons resultados com os meus pacientes, que as crianças têm gostado bastante. Então, a técnica de distração, o falar, mostrar e fazer e a modelagem. Nós sabemos que é um grande desafio a gente levar crianças e adolescentes ao consultório odontológico. Primeiro, a acessibilidade. Não são todas as pessoas que têm a oportunidade de poder levar uma criança a um especialista. Então, eu sempre gosto de deixar claro o quão importante é que vocês levem as crianças ao especialista. Se vocês têm uma criança que tem uma doença cardíaca, uma doença no coração, por exemplo, o ideal é que você leve num cardiologista, né? Um cardiologista que seja pediatra. Não uma cirurgia geral, um cirurgião pediátrico. O mesmo acontece na odontopediatria, porque os odontopediatras são os profissionais que são capacitados para aprendem a lidar com a criança no consultório odontológico, tanto em questões de materiais, de técnica e o próprio lúdico. O lúdico é uma ferramenta que nós temos dentro da odontopediatria e que tem dado bons resultados, costuma funcionar muito bem. O lúdico ele é trabalhado conforme a idade da criança, o perfil da criança. E nós hoje, odontopediatras, nós somos uma rede de apoio. É tudo bem diferente da odontopediatria do passado, da odontologia do passado, nós trabalhamos como uma rede de apoio. Então, o lúdico acaba nos ajudando com os pais, os responsáveis de forma geral. Então, hoje eu vou falar a respeito dessas técnicas que eu mais utilizo e que têm sido as técnicas mais comuns dentro da odontopediatria, que os meus colegas também costumam trabalhar, tudo com embasamento científico, e ao final eu vou mostrar para vocês, porque como nós temos graduandos, nós temos pós-graduandos, qual é o livro de referência? Eu usei um livro que o título dele é Diretrizes para Procedimentos Clínicos em Odontopediatria, e esse livro traz as abordagens que eu vou trazer aqui para vocês, mostrar aqui para vocês a respeito da odontopediatria, o lúdico não farmacológico. Então, em odontopediatria, há evidências científicas que confirmam a relação que determina o comportamento das crianças em relação à equipe odontológica e que isso tem um impacto direto na redução de ansiedade do comportamento do paciente. Então, o sucesso na abordagem comportamental ela vai depender do relacionamento, da interação entre os pais, os responsáveis, as crianças, o cirurgião dentista e a equipe de forma em geral. Então, a abordagem ela começa fora da clínica. Então, é muito importante que os pais e os responsáveis, antes de levar o filho, a criança, ao odontopediatra, trabalhem a questão da psicologia. E não pode, de forma alguma, pegar os medos, os anseios e os traumas pessoais e projetar isso na criança. Então, nós pedimos para que evitem a palavra medo, a palavra injeção, agulha, dor, porque o odontopediatra e o profissional da saúde, que ele está ali para ajudar a criança e ajudar a família de forma geral. Então, quando nós utilizamos a palavra medo, receio, agulha, injeção, a gente está projetando os nossos traumas passados e nós deixamos as crianças extremamente ansiosas, porque tudo aquilo que é novo traz um certo... As crianças acabam desconfiando, um certo desconforto. Então, nós pedimos para que seja tudo feito previamente. Não, olha, vai ser legal, só cuida de criança, é diferente, você vai gostar. Então, a equipe ela tem que estar bem preparada. Quando vocês levam uma criança ao odontopediatra, então o ambiente é preparado, as secretárias são preparadas, as auxiliares são preparadas, e vocês precisam preparar as crianças em casa também. Então, as técnicas de manejo comportamental, tanto o farmacológico, que é o uso de medicamentos, quanto os não farmacológicos, são empregados para poder reduzir a ansiedade e o medo, assim como a birra do paciente, que seja odontopediátrico, para a gente poder estabelecer uma atitude positiva e poder realizar os cuidados de saúde bucal com a segurança física e emocional dessas crianças, desses adolescentes e também com pessoas com necessidades especiais. Então, o manejo comportamental não farmacológico,
ele é baseado principalmente nas técnicas de comunicação verbal, as principais. Então, o falar, mostrar e fazer, a modelagem, a distração, o reforço positivo, o controle do tom de voz. Nós fazemos negociações, a presença do acompanhante na sala de atendimento, nós temos a hipnose, tudo isso vai ser abordado hoje nessa aula online gratuita. A estabilização protetora, que é quando nós pedimos para os pais, os responsáveis ou algum profissional da equipe, ela também está incluída nas técnicas de manejo comportamental que não é farmacológico. Então, ela destaca-se como o uso de uma técnica de controle junto com de voz e negociação, para a gente poder saber se a presença daquele responsável durante o tratamento, ele vai ser benéfico ou não para o paciente e para o profissional que está ali atendendo aquela criança. Então, alguns pacientes, eles apresentam muita dificuldade em poder cooperar durante o tratamento pediátrico, né? E muitas vezes o uso apenas de técnicas não farmacológicas, ou apenas uma dessas técnicas, você não casar várias técnicas de comunicação verbal, enfim, pode ser que não seja suficiente. E aí, nesses casos, o manejo de comportamento do paciente, ele vai ter que ser personalizado. Vai ser de acordo com as suas necessidades individuais. Cada paciente é um mundo diferente. Então, pode ser que ele precise do reforço positivo e o controle do tom de voz. Alguns pacientes podem precisar da estabilização protetora associada a outras técnicas. Então, para a gente poder ter sucesso, nós devemos conhecer aquele paciente, a rede de apoio, e a equipe tem que estar muito bem preparada. Então, tudo vai depender de toda a equipe de forma geral. Então, quando nós falamos de equipe e rede de apoio, nós estamos falando dos pais dos responsáveis, do cirurgião dentista, preferencialmente o odontopediatra, e a equipe que seja preparada para a gente poder ter sucesso no manejo não farmacológico. Bom, nós temos aqui uma grande variedade de técnicas não farmacológicas para a gente poder fazer o manejo desse comportamento desse paciente. E todas essas técnicas, nem todas elas possuem uma forte evidência científica que comprovem a sua efetividade. Então, nós temos embasamento científico, mas algumas técnicas não têm um embasamento científico muito forte, porém, elas são abordadas a fim de poder familiarizar o odontopediatra com cada uma delas. Então, uma questão importante sobre as técnicas de abordagem comportamental é a situação clínica em que elas vão ser aplicadas. Então, a gente sabe que procedimentos mais invasivos, eles tendem a produzir uma situação de maior estresse, por exemplo. É muito diferente de você submeter uma criança a uma profilaxia, uma limpeza, do que uma criança que chega para você com dor e precisa fazer uma extração, tirar um dente, fazer um procedimento de canal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo profissional e pela equipe que está ali para poder trabalhar com efetividade. Então, essas técnicas são as mais utilizadas no consultório, e eu vou falar algumas delas bem brevemente, para as meninas poderem depois destrinchar um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês através de fotos e através de aplicabilidade dentro do consultório, tá? Então, nós temos que lembrar que cada criança é um mundo diferente, ela está inserida num contexto familiar, social, né? Muitas crianças já vão para a creche, para a escola, já socializam, têm colegas. Então, nós temos que casar tudo isso, tirar todas essas caixinhas, colocar em uma só, para a gente ter sucesso. Então, quantas evidências, eu vou deixar ao final para quem for graduando e pós-graduando, o livro que foi utilizado, que são as diretrizes para procedimentos clínicos em odontopediatria, a terceira edição, que a coordenação é da ABOPED Nacional. É o que a gente tem de mais atual dentro da evidência científica. Então, nós temos revisões sistemáticas, artigos com embasamento forte, mas sem meta-análise, que mostra que as técnicas não farmacológicas, ela consegue ter um equilíbrio quando as crianças chegam para a gente no consultório, relatando ou mostrando ansiedade e dor. Então, uma das técnicas mais utilizadas é a distração. A distração é uma técnica usada para a gente desviar a atenção da criança dos procedimentos, que são para elas muitas vezes desagradáveis. Nós podemos utilizar através de diversão, brinquedo, música, história, filme, conversas, tudo isso para poder auxiliar o tratamento odontológico. Então, por exemplo, os instrumentais, nós temos instrumentais específicos para as crianças, nós temos algumas
alguns artifícios que nos ajudam quanto à técnica de distração. Nós podemos utilizar a televisão para colocar Netflix, YouTube, qualquer outra plataforma, desenhos animados. Nós temos a questão audiovisual não somente da televisão, mas também vários jogos que tem para Android e para Apple, para a gente poder auxiliar a criança quanto à distração, quanto a essa técnica, para poder abordar o medo e a ansiedade. O falar e mostrar e fazer também é o diga, mostre e faça, uma técnica muito utilizada. Então, quando a criança chega no consultório odontológico, muitas vezes tudo é muito novo. Então, a cadeira é totalmente diferente. Por exemplo, o refletor, nós falamos que é o sol, nós temos a cuspideira, que é a piscina, ou o mar, o chuveiro do dente, o secador do dente, que é aquela seringa tríplice com 2 botões, que um seca e outro molha, né? O laser, quando nós utilizamos laser terapia, vamos fazer um procedimento de restauração. O fotopolimerizador, a gente brinca que é o sabre do Star Wars, ou que é o laser da Frozen. O sugador, a gente fala que é o canudinho. Para poder manipular a cadeira, deitar, sentar, a gente acaba brincando que é um elevador. Isso é o diga, mostra e faça. Então, a gente mostra como que funciona a cadeira, como que é o ambiente e os instrumentais. A modelagem, nós utilizamos diversos artifícios para poder fazer a modelagem. Então, muitas vezes eu peço para a criança levar algum brinquedo de casa, nós temos manequins, nós temos ursos de pelúcia, então a gente mostra, baseado no procedimento que vai fazer, a gente mostra, modela em um modelo, né? A gente mostra para a criança como é que vai funcionar, por exemplo, num boneco, na Peppa, algumas crianças levam carrinho, levam helicóptero, então tudo isso vai depender da sua criatividade e da sua experiência com a modelagem para a gente poder fazer com que a criança se sinta menos ansiosa e com menos medo. E uma das técnicas mais utilizadas e uma das técnicas que eu mais gosto é o reforço positivo, que é quando, ao final, nós entregamos algum brinde para a criança. Pode ser uma tatuagem, um balão, uma bolinha, presilha de cabelo, uma luva. Então, as crianças gostam bastante. A gente conversa, mostra para ela que ela foi colaboradora. Se a criança não for colaboradora, a gente entra em outra técnica, que é a técnica da negociação com a criança. Fala, bom, você cooperou, então você vai ganhar um jogo de adesivos do PJ Masks. Ou, bom, eu sei que você chorou, eu sei que você estava ansioso. A gente mostra empatia para esse paciente e fala, mas eu também sei que na próxima sessão você vai me ajudar mais, você vai colaborar mais, e vai deixar a gente fazer tudo de uma forma mais tranquila. A exposição de imagem também é muito importante. Então, os consultórios costumam ser coloridos, costumam ter personagens mais atuais, nós nos vestimos de maneira diferente, com jalecos coloridos, gorros coloridos, e tudo isso para transformar a experiência mais positiva. A questão da presença do responsável é sempre negociável. Por quê? Porque algumas crianças podem modificar o comportamento para positivo ou negativo na presença ou ausência do responsável. Então, tudo isso é conversado com o responsável previamente, o atendimento odontológico, para a gente poder ter sucesso durante a abordagem. O controle de tom de voz também é muito importante, então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que sempre trabalhar mais com voz passiva, tomar cuidado com gírias e palavrões, né? Exemplificar, tomar cuidado também com a questão de ser honesto, a gente tem que ser honesto, tem que ser assertivo, mas, por exemplo, evitar a palavra dor, evitar a palavra medo, substituir essas palavras para a gente poder conquistar a criança e tornar a experiência mais positiva. Então, a linguagem corporal e o tom de voz representam a maior porcentagem quanto ao sucesso da abordagem na farmacológica para a criança. E a estabilização protetora, que é quando a gente escolhe um profissional ou o responsável para poder nos ajudar a criança não se machucar, não se movimentar durante o procedimento e acabar ocasionando algum acidente. Então, nós temos diversas técnicas que a gente pode utilizar como estabilização protetora, mas na grande maioria nós utilizamos a técnica do responsável ficar ali junto na cadeira odontológica, abraçadinho com o paciente, dependendo da idade e do tamanho do paciente. Então, eu introduzi um pouco sobre o lúdico para vocês e as técnicas não farmacológicas, para as meninas poderem dar continuidade à apresentação. Então, essas técnicas são as técnicas que eu mais utilizo no consultório, gosto muito, tenho muito sucesso com essas técnicas. E é isso, eu deixo aí para vocês ao final o meu contato. O contato vai estar disponível nos grupos, vocês podem estar em contato para poder tirar dúvidas. E eu finalizo a minha apresentação
para as meninas poderem dar continuidade às apresentações e vocês poderem conversar com a gente um pouquinho ao final. Tá joia? Muito obrigada!